Bu! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo o vídeo de hoje, mas pra mim é bom dia. Estou aqui com meu pretinho básico, meu café, meu dia tá começando e, na verdade, eu ia falar sobre um tema que eu li nessa revista aqui, Vida Simples. Um tema que eu li inspirado na matéria de capa, que é Seja Você Mesmo. Só que eu reparei que eu ia falar tanta coisa sobre o texto, que ia ser mais sobre o texto do que necessariamente um tema que eu tirei do texto. Então eu resolvi hoje, assim, de manhã, né? Agora eu estou gravando de manhã. Se você tá me assistindo de manhã, pega seu café, fica à vontade, vamos conversar. Eu resolvi então trazer a matéria de capa da revista Vida Simples, que é uma revista que eu faço sempre questão de ler. Eu nunca me arrependo. O conteúdo é sempre muito bom. Se você gosta dos temas que a gente fala sobre desenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre coisas desse tipo, você vai gostar dessa revista. Se você nunca leu, procura nas bancas. Essa daqui é a capa de maio, tá? É a capa de maio, então você talvez ainda encontre nas bancas, embora agora já estejamos chegando aí no mês de junho. E quem me segue nas redes sociais e quem está me assistindo em tempo real, ou seja, quem está acompanhando os dias certinhos dos vídeos, vai reparar que durante essa semana no Facebook, muito do que eu vou falar aqui vai estar compartilhado nas redes sociais, porque foram tantas frases que eu tirei, tantas frases, tantos ensinamentos, tantos aprendizados que eu tive que colocar para vocês em frases. Então, grande parte das postagens, das citações que eu vou colocar nas redes sociais foi tirado sim dessa matéria. Bom, essa matéria Seja Você Mesmo foi escrita pela Débora Zanelato e eu vou ler só o subtítulo. Quando reconhecemos o valor e o poder de quem somos e deixamos os julgamentos para trás, abrimos espaço para a nossa essência viver de forma autêntica, livre e feliz. Eu não vou ler a matéria porque o objetivo não é ler o texto todo, mas eu quero comentar sobre ele porque eu acho que vale a pena. É um assunto que até vocês gostam e se você tiver como pedir emprestado ou comprar, compre para ler a matéria completa porque vale muito a pena. E fala sobre isso, sobre aceitação, sobre julgamento, o que fazer com o julgamento dos outros, o que fazer com a não aprovação dos outros, também a forma como a gente encara a nossa felicidade, como a gente pode ser autêntico, ser nós mesmos. Fala muita coisa interessante. A ilustração do Thiago Gouveia acaba recheando, sabe? Tipo a cerejinha do bolo que faltava. Porque, olha, tem aqui, tem o texto, né, o começo. Aí vem a primeira página com a ilustração, que tá assim: quem eu estou sendo aqui? Aí continua a outra parte do texto e a segunda imagem. Se eu estivesse sendo eu, o que eu escolheria? É uma pergunta simples, né? Mas depois a gente vai voltar para ela. E aí, mais uma parte do texto. Do que eu realmente gosto? Quais são os meus valores? E a última parte do texto. E aqui, qual coisa prodigiosa você vai fazer hoje? É muito... Sabe quando o texto fala daquilo que você já escutou várias vezes? Sabe quando o texto fala daquilo que você já pensou, já parou pra pensar, mas na verdade quando vira a ação parece que é algo muito complexo, muito difícil, quase impossível? Porque quando a gente fala em ser nós mesmos, em nos sentirmos bem, em tomar as decisões que nós achamos que é a melhor, ou fazer alguma coisa que a gente acha que vai fazer bem pra gente, parece simples, afinal é o nosso bem-estar, mas quando a gente pensa que interfere na vida de outras pessoas, quando a gente pensa que alguém vai externar a sua opinião sobre o que a gente escolheu, dá um certo pavor. Poxa, será que eu vou sair com essa roupa? Quantas vezes a gente escolhe, a gente vai fazer compra de roupa e a gente compra pensando no meio. A gente acaba pensando, será que vai fazer sucesso? Será que as pessoas vão me achar bonita? Será que ele vai me achar sexy? Será que ela vai me achar despojada? Será que eu vou estar tão bonita quanto as outras? E a gente vive nessa eterna comparação porque a gente acaba se deixando influenciar pelo olhar alheio. E o texto fala sobre isso. E uma das frases, eu vou ler todas as frases que eu grifei, tá?
porque não vai queimar a leitura, mas é só para você entender o teor. Eu vou começar com a primeira frase que eu grifei, que tá assim: nós nos convencemos de que julgar equivale a enxergar, mas na verdade é o oposto. Você só passa a enxergar de verdade quando para de julgar. Eu vou ler de novo. Nós nos convencemos de que julgar equivale a enxergar, mas na verdade é o oposto. Você só passa a enxergar de verdade quando para de julgar. A gente acha que a gente julga porque a gente tá vendo alguma coisa, né? Não, eu não tô julgando, é que eu tô vendo o que você tá fazendo. É que eu tô vendo o que você tá falando. É que eu tô vendo como você tá se comportando. Então a gente acha que porque a gente tá vendo, a gente pode se dar o direito de julgar, mas é o contrário. A partir do momento que a gente tira qualquer tipo de julgamento, a gente vai poder ver as coisas como elas realmente são. Por exemplo, para quem não sabe, eu sou coach, e uma das coisas que a gente tem no curso de coaching é que a gente tem que ouvir sem julgamento. Então a pessoa, ela pode contar a coisa mais assim que para você no seu dia a dia, na sua rotina, da sua criação seria um absurdo, seria algo impossível de acontecer ou algo muito distante da sua realidade. Você não vai começar a julgar e a comparar porque de acordo com a sua educação, não. Você ouve a pessoa sem julgamento. Você vai simplesmente ouvir a situação como ela está contando e tentar entender o ponto de vista dessa pessoa em relação à situação que ela está contando. E a gente acha que é impossível. Não, não é impossível. E é um exercício interessante até de você fazer. Quando você estiver ouvindo alguém, quando você estiver olhando para uma pessoa, eu gostaria que você tentasse fazer esse olhar sem julgamento. De você pegar, olhar para uma pessoa e tentar simplesmente olhar a pessoa como ela é. Não a forma como ela está se vestindo, não a forma como ela fala, não a situação em si, mas tentar entender a pessoa como ela é. E a partir do momento que você tira o julgamento é como se fosse uma crosta que fica na nossa visão e que acaba dando uma outra visão para aquilo que está acontecendo. Então a gente acha que é de um jeito, quando a gente tira esse julgamento, a gente fala: nossa, não era bem assim, não era isso que estava acontecendo, nossa, eu estava olhando de um outro ponto de vista. É isso que acontece. Então a gente começa a enxergar quando a gente tira o julgamento e não o contrário. E aí, falando sobre a ilustração, se eu estivesse sendo eu, o que eu escolheria? É uma pergunta difícil, porque a impressão que dá, né, se eu estivesse sendo eu, já dá uma impressão de que eu não estou sendo eu. E a gente acaba se transformando em várias pessoas de acordo com o meio em que a gente está, até como um instinto de proteção. Se eu tô numa roda em que eu não tô muito confortável, que os assuntos não são tão assim do meu conhecimento, o que eu faço? Eu começo a rir, a entrar na conversa, eu não tô entendendo nada. Mas eu tô ali fingindo que tá tudo certo, que tá tudo legal, quando na verdade eu poderia perguntar: desculpa, eu não sei o que é isso. Não, desculpa, eu não li essa notícia. Mas se a pessoa perguntar: você leu? Li. Então a gente toma decisões baseadas sempre no olhar do outro. É muito estranho. Então, o que eu escolheria se eu estivesse sendo eu? Se você se fizer essa pergunta em várias situações do seu dia a dia, você vai perceber que muitas das escolhas que você tem provavelmente são diferentes das que você gostaria realmente de ter, sabe? De você falar. Eu não tô falando aqui que você vai ser grosseiro, que você vai ser frio, que você vai sair dando fora em todo mundo. Eu tô falando em várias questões, não só na fala, de você dizer não, que não concorda ou que não sabe, mas escolha simples do dia a dia. Para onde eu vou? O que eu vou fazer hoje do meu dia? O que vão falar de mim se eu escolher ficar o dia inteiro na cama assistindo série? Ou o que vão falar de mim se eu escolher ficar o dia inteiro fora de casa? Porque sempre vão ter um tipo de julgamento, sabe? Uma das coisas que eu enfrento é quando eu saio sozinha. Tem gente que fala que eu deveria ter pessoas pra sair, acham estranho quando eu falo que eu saí sozinha pro cinema, por exemplo, que é algo que eu gosto tanto de fazer. Eu saio pra tomar café, eu saio pra almoçar, eu saio sozinha e eu gosto muito. Eu demorei muito pra gostar disso, porque o normal é sempre você sair acompanhada. E aí as pessoas sempre tem alguém que dá um comentáriozinho: ah, mas da próxima vez você pode me chamar. Não, eu não quero te chamar, eu quis sair sozinho, porque quando eu quero sair com alguém, eu tento encontrar companhia. Então,
as pessoas sempre falam, né? Sempre tem um comentário. Ou o oposto, quando eu fico em casa, poxa, mas por que que você ficou em casa? Você podia ter saído, você é jovem, bonita, podia andar na praia. Mas, gente, as pessoas sempre vão ter algum tipo de opinião contrário àquilo que você fez. Então, já que sempre vai ter um tipo de julgamento a teu respeito, faça aquilo que você quer do jeito que você acredita ser o melhor. E aí, continuando, ó, ninguém nos ensinou que ser nós mesmos é o melhor e pode ser muito divertido. Ninguém nos ensinou mesmo. Ninguém. A gente sempre tem que ser o bom segundo o olhar do outro. No nosso trabalho, a gente se comporta de um jeito, dependendo das pessoas com quem a gente tá, porque a gente tem que aparentar ser isso ou aquilo. Dentro do trabalho e nos diferentes grupos com quem a gente convive, a gente age de outra forma. E aí, quando a gente sai com esse mesmo grupo, a gente se comporta de outra forma diferente. Por exemplo, no happy hour. Eu não tô falando da postura profissional, isso todo mundo tem que ter. Eu tô falando mesmo de tipos de conversa, de tipos de trato com as outras pessoas, sabe? Hipocrisia, enfim. Mas a gente não aprende a ser nós mesmos em todos os lugares. Sabe aquela coisa do tipo assim, se você me encontrar na rua, será que você vai identificar a Joyce? Será que se você conversasse comigo e eu não soubesse que você me conhece no YouTube e a gente tá tomando um café, por coincidência a gente se conheceu, rolou uma conversa, será que você identificaria a Joyce do YouTube na vida real? Será que se você conversar com um amigo meu e o meu amigo falar sobre mim pra você, você vai reconhecer a mesma Joyce? Será que eu tenho sido autêntica? Será que eu tenho sido eu nas minhas crenças, no meu posicionamento, na forma como eu exponho as minhas ideias? Será que eu falo tudo isso pra vocês aqui porque talvez seja o politicamente correto e aí quando desliga a câmera eu sou uma Joyce completamente diferente? Então a gente tem essa dificuldade em se sentir confortável em ser nós mesmos, porque é difícil mesmo. Eu não vou nem entrar no mérito da questão de ser mulher, eu tô falando como ser humano mesmo. Existem muitas cobranças dos dois lados, a questão de ser homem, a questão de ser mulher, a questão de ser solteiro, a questão de ser casado, a questão de ter filhos ou não, de ser mãe ou pai solteiro. Enfim, a gente acaba tendo que entrar numa forma que acham que é a ideal e a gente acaba tendo que ser igual. E quando a pessoa é muito diferente, destoa, ela incomoda, a gente acaba olhando com um certo olhar de reprovação, quando na verdade a gente teria que ver, poxa, essa pessoa ela tem coragem de ser ela mesma. E a gente vai depois ver algumas situações sobre esse sentido. Ó, o Ishiro Kishimi, que é o coautor do livro A Coragem de Não Agradar, que escreveu o livro com Fumitake Koga, falou assim: essa busca por reconhecimento, em parte, vem da influência de uma educação baseada em recompensas e punições. Ou seja, se uma ação só tem valor quando é bem vista por alguém, logo estaremos sempre reféns do julgamento alheio em busca de aprovação. Nos falta coragem para sermos normais. Nós tendemos a pensar que não seremos reconhecidos pelos outros a menos que sejamos especiais. Mas, se vivermos em constante necessidade de reconhecimento, cairemos numa dependência do outro, vivendo a vida deles e jogando fora a nossa própria vida. Isso aqui eu vou destrinchar em alguns tópicos que eu achei interessante. Essa busca por aprovação vem desde pequeno. Quando a gente é pequeno e a gente tá aprendendo a falar, a gente ainda não sabe falar a palavra água, né? A gente fala aua ou a. E aí todo mundo, que legal, tá falando. E aí toda vez que ela quiser agradar a criança, ela vai tentar falar aquela palavra porque ela sabe que todo mundo vai Assim como coisa errada também. Por exemplo, a criança xingou o papai ou xingou a mamãe. Como é pequenininho, ao invés de brigarem, o que todo mundo vai fazer?
Ai, vai começar a rir. Nossa, desde pequeno, olha, já tem personalidade forte. Aí ri do desrespeito que a criança fez com o papai ou com a mamãe. Aí ele acaba xingando outras pessoas, por quê? Porque ele viu que dá certo, que ele tem atenção, que ele recebe palmas, que todo mundo ri, que acha divertido, que ele consegue ser o centro. Então ele acaba reproduzindo aquele tipo de comportamento. Não importa se aquele comportamento foi bom ou ruim, mas teve a aprovação. A partir do momento que alguém chama a atenção, ele já entende que, poxa, fiz uma coisa errada, o que a criança faz? Começa a chorar e às vezes até a chorar mais do que o necessário. A mãe só deu uma bronca, olha, não fala assim com a mamãe, e a criança chora como se tivesse sido espancada. Por quê? Porque também ela sabe que o momento em que ela chora compadece a mãe e a mãe acaba pegando mais leve. Então a gente desde pequeno aprende a saber lidar com ações de aprovação e de reprovação. E isso a gente acaba trazendo para nossa vida, a gente acaba trazendo até hoje, quando a gente sabe a opinião que a gente pode dar e que de repente vai acabar causando um desconforto. Então, para que eu vou dar essa opinião? Eu vou guardar para mim, né? Ou então a gente sabe o que a frase que a gente pode falar, que dependendo da pessoa que tá na roda, que ela vai ser uma frase boa para falar e todo mundo vai gostar porque tá ali de todo mundo junto. Então eu falo também. E aí, nossa, mas realmente, nossa, você tem razão, é isso. Poxa, meu ego foi amaciado, eu fui recompensada porque eu penso igual a eles. E a gente acaba cometendo esse erro de sempre acreditar que a gente precisa aguardar a aprovação alheia. Não, a gente não precisa aguardar a aprovação alheia, até porque se a gente viver às custas disso, realmente, olha, a gente vai cair na dependência do outro, vivendo a vida deles e jogando fora a nossa própria vida. Se você parar pra pensar, as pessoas que você admira, por exemplo, se eu contar algumas pessoas que eu admiro, por consequência, essas pessoas que eu admiro são pessoas que têm muita personalidade, que têm coragem de serem elas mesmas. Não que eu, Joyce, faria o que elas fazem ou teria o estilo de vida que elas têm, mas eu acho bonito o fato de que elas são quem são e não importa, elas são quem são. Elas se sentem à vontade para serem quem são. Uma coisa bem assim, simples. Eu tenho eu acho, o que me emociona é pessoas que vivem de arte. Porque eu acho que no mundo inteiro, por mais que alguns países apreciem um pouco mais, e que tenha um público que gosta de arte, e aí a arte eu englobo tudo, eu englobo dança, canto, pintura, esculturas, poesia, livros, enfim, todo tipo de arte. Mas a gente sabe também que é difícil você encontrar alguém que vive muito bem da arte. Geralmente são pessoas que se destacaram muito e aí elas conseguem viver muito bem porque de 1 em 1 milhão elas se sobressaíram. Então algo que me toca muito é quando eu vou num espetáculo de dança e eu vejo jovens que estão rodando o mundo com aquele espetáculo de dança. Não só a dança em si me emociona, mas quando eu assisto eu fico assim, cara, que corajoso, num mundo em que a gente sabe que viver de dança não é fácil, a não ser que você queira ser dançarino da Beyoncé, né? Você não vai ganhar muito dinheiro fora essas formas. E tem gente que ainda tenta viver da arte, da sua arte. Tem gente que ainda tenta viver do canto, sem necessariamente querer ser um cantor que vende CDs, mas por acreditar na sua arte. Isso me deixa muito tocada, porque são pessoas que, apesar da norma não ser essa, né? Apesar de buscar o popular ser o mais fácil, tem gente que vai contra a corrente e luta pela sua arte, pelo que acredita ser a sua forma de se expressar. Isso pra mim é lindo. São pessoas que elas têm coragem de viver aquilo que elas acreditam ser o melhor pra elas. Então, isso me emociona. São poucas, se você sempre olhar em todas as áreas que a gente faz, por exemplo, você faz uma faculdade, aí você queria escolher uma área que é a que você gosta, mas a outra é a que dá dinheiro, aí o que você prefere? A que dá dinheiro. Aí você vai escolher um curso.
teria um curso que era o que você queria muito, porém nesse curso não tem tanto campo para trabalhar na sua cidade. Então o que você faz? Você não faz ele, você faz um outro que tem mais. E aí cai numa cilada, porque quando você faz esse curso que tem mais vagas, você também tá entrando numa concorrência muito maior. Por quê? Porque tem muita gente que vai querer também, que vai pensar igual você e vai querer disputar essa vaga contigo. Ao passo que se você fizesse aquilo que você tanto queria, você ia ser diferente, não ia ter tanta concorrência e você ia conseguir se destacar fazendo aquilo que você acredita ser o melhor pra você, pra sua realização e propósito, sabe? Então, E aí, nesse mesmo trecho, vai ficar um pouquinho longo, por isso eu pego o cafezinho se você ainda não pegou, eu pauso se você quiser. Vou esperar você ir lá pegar sua água, seu suco, sua pipoca. E aí, nessa mesma parte, fala assim, ó. Nós tendemos a pensar que não seremos reconhecidos pelos outros a menos que sejamos especiais. Mas se vivermos em constante necessidade de reconhecimento, cairemos na dependência do outro. Essa necessidade de ser especial é muito forte, principalmente hoje em dia, em que a gente luta pelo nosso espaço, né? A gente quer ser especial na vida de alguém. Não importa se aquele cara ou aquela mulher já namorou vários, você tem que ser o especial, você tem que ser o melhor de cama, você tem que ser a melhor de cama, você tem que ser o melhor namorado, a melhor namorada. A gente sempre tem essa necessidade de ser especial. A pessoa tem vários amigos, mas eu quero ser o melhor amigo daquela pessoa, sabe? E a gente tem sempre uma necessidade de ser especial. E hoje a gente tem percebido, graças a Deus, que na verdade o que tem se destacado é quem é o mais normal. Porque tá tão difícil ser normal, e aí fala, né, que nos falta coragem para ser normais, que é tão difícil a gente encontrar pessoas normais, que o especial já virou banal. Hoje tá tendo uma revolução na internet de youtubers, principalmente as que vivem de moda, de maquiagem, de beleza, que elas estão percebendo que entraram num buraco que agora tá difícil sair. Como postar fotos sem maquiagem se o que as sustenta e se o que as fez ser famosas é justamente a pele perfeita? Como falar que pele normal é pele com defeito se ela ensina a fazer uma maquiagem que cobre todas as imperfeições? Então a gente tem visto, eu não sei se você repara, mas eu tenho visto vários vídeos de pessoas, de mulheres que ficam falando, gente, tem defeito, gente, tenho poros, gente, tenho rugas, gente, meu cabelo fica desarrumado, gente, eu não estou sempre vestida desse jeito. Porque agora elas estão tentando correr atrás de um caminho que elas mesmas trilharam, em que elas tinham que ser super perfeitas. E agora o que tem sido apreciado é o normal, é você poder aparecer num vídeo sem maquiagem, é você falar do dia a dia, é falar de problemas, não ficar tornando um muro de lamentações, mas você mostrar para as pessoas que existem dificuldades e que tá tudo certo, que esse é o mundo normal. E a frase que mais me deixou pensando, quando eu li, eu tava sentada no shopping tomando café, e eu li essa frase, e eu tive que ler umas 10 vezes. O que o outro pensa ou espera de nós e como vai lidar com isso é uma tarefa dele e não nossa, e que isso não nos define. Se ele não concorda com alguma coisa que eu fiz, e não tô falando moralmente, né? Tô falando assim, se ele não concorda com um tipo de comportamento meu, a forma como eu falo, a forma como eu me visto, a forma como eu me relaciono, a forma como eu vivo a minha vida, não é um problema meu, é um problema dele. Só que a gente acaba tentando interferir na forma como o outro vai nos ver, né? A gente acaba se incomodando que o outro está incomodado com a nossa vida. Quando, poxa, se ele não gosta do meu cabelo, ele vai ter que aprender a lidar com isso, porque meu cabelo é isso. Ah, ele não gosta da forma como eu me visto, ele vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque eu vou me vestir assim, ou como eu gosto. Ah, ela não gosta da minha opinião, ela vai ter que aprender a lidar com isso, porque nem todo mundo pensa igual. Só que a gente não pensa assim, a gente fica assim,
Ah, ela não gosta da forma como eu penso. Ah, então da próxima vez eu vou ficar quieta porque eu não quero ter problema pra mim. Olha como a gente vai se moldando de uma forma negativa e perdendo a nossa essência, esquecendo da nossa personalidade, quem nós somos. E eu vou falar pra vocês que eu já vivi isso, de tentar me moldar porque eu queria me encaixar com algumas amigas e foi a pior fase da minha vida. Eu entrei numa depressão que eu não queria nem olhar pro sol, sabe? Era uma coisa bem assim... Porque você acha que mudando algumas coisas por causa dos outros vai dar certo. Só que não, você sempre vai ter o que mudar. As pessoas sempre vão falar que você precisa mudar mais alguma coisa e mais alguma coisa. Você nunca vai ser o suficiente. Por isso, ou você vive de uma forma em que você se sinta bem e confortável sendo você mesmo, ou você muda de amigos e passa a conviver com pessoas que aceitem as suas diferenças e que você consiga aceitar as diferenças dos outros. Mais uma, seguir rumo a quem você é de verdade é fazer essa escolha de não agradar o tempo todo e estar bem com isso. A gente vive com essa necessidade de agradar todo mundo, né não? Ah, gente, fala, eu sei que é. A forma como a gente se veste é pra não destoar. Se for pra destoar, que seja pra ser a mais bonita ou o mais bonito do lugar. Né? A forma como a gente fala, como a gente expressa ou não a nossa opinião, tudo isso é pensando sempre em agradar, em ser assim, em não causar desconforto, em não causar estranheza, porque eu não quero um olhar de reprovação, eu não quero um olhar de estranheza, eu não quero que depois falem de mim pelas costas, nossa, você viu como fulana tava? Nossa, você viu como fulano tava? Ah, não quero que falem isso de mim. Então... É interessante, ó. O julgamento é só uma mentira que você comprou como verdade absoluta pra deixar de ser quem você é. Ai, gente, eu vou ler de novo. O julgamento é só uma mentira que você comprou como verdade absoluta pra deixar de ser quem você é. Esse foi uma fala da Marisete da Silva. Se eu não me engano, no texto fala que ela é coach. Gente, você tem ideia que assim, a gente aceita acreditar no julgamento sobre nós. A gente pega o julgamento das pessoas sobre nós e compra como se fosse verdade. E aí a gente acaba deixando de ser quem a gente é, porque a gente acha que a gente é o que as pessoas falam que a gente é. Olha que doideira. Não, gente, é assim... Eu não sei se pra vocês faz sentido, mas... é muito verdade, é muito verdade. A gente pode escolher se a gente quer pegar aquele julgamento e deixá-lo tomar parte de nós. A gente pode escolher, e geralmente a gente escolhe a pior parte. Quando a pessoa para de se criticar e assume quem ela é, a opinião de fora deixa de impactar. Se não tem mais vítima, não tem mais algoz. E a gente deixa até de atrair pessoas que nos julgam tanto. A partir do momento em que nos libertamos do desejo de agradar, também não encontramos mais o peso de querer ser agradados. Então, quando a gente se aceita de como a gente é, a gente não só se desprende desse peso de ter que agradar os outros, como também a gente não sente o peso de que as pessoas têm que nos agradar. As pessoas não têm que nos agradar. As pessoas não têm que viver como se fossem nossos servos e aplaudir tudo que a gente fala e concordar com tudo que a gente fala e elogiar como a gente se veste. As pessoas não têm que ser 100% a favor do que a gente faz, entendeu? Então a gente acaba entendendo as diferenças dos outros, as diferentes opiniões, as diferentes formas de vida, as pessoas de uma forma geral. A gente acaba sendo mais livre. O vídeo vai ficar bem longo, então eu vou só ler mais uma parte aqui, que foi uma frase que eu coloquei esse fim de semana pra vocês no Instagram. Se você não me segue, é só seguir blog Dica Pra Hoje. Quando você está sendo você, inspira mais pessoas a serem elas mesmas. E eu queria fechar o vídeo com essa fala, porque... por algumas vezes, quando eu falava algumas coisas pra vocês aqui no vídeo, tinha gente que falava, ai Joyce, você não deveria falar isso. Eu já cheguei a falar isso pra vocês, né? Tem gente que comenta, ai Joyce, você não deveria parecer assim.
Ah, Joyce, você não deveria ficar falando dos seus problemas. Algumas pessoas falaram assim pra mim, Joyce, a gente quer ver coisa boa na internet, a gente quer ver coisa positiva. Você não precisa ficar falando das suas dificuldades, sendo que no contexto do vídeo era importante que eu falasse aquelas dificuldades. Gente, não vamos entrar no questionamento, que eu sei que vocês gostam de comentar sobre isso, de falar, ignora essas pessoas. Essa não é a questão. O que eu tô querendo dizer é que quando eu apareço, por exemplo, assim, sem maquiagem em alguns vídeos, ou de coque, né, quando eu não apareço toda produzida, quando eu apareço falando de algum problema, quando eu falo no Instagram de alguma coisa que eu não tô satisfeita com a minha vida, ou de alguma coisa que tá me incomodando, não é só pra falar, mas é pra vocês verem que existe uma Joyce que é humana, que existe uma vida normal aqui, e que não esperem que... Eu podia muito bem criar a Joyce perfeita pra vocês, é muito fácil, porque vocês me veem alguns minutos no vídeo, vocês me veem em alguns segundos no Instagram, vocês me veem em fotos, então é muito fácil parecer que tudo tá bem. Mas é pra vocês entenderem que a vida e o nosso caráter se fortalecem quando a gente entende que a gente tem dificuldades, quando a gente entende que nem todos os dias a pele tá boa, o cabelo tá bom, o humor tá bom, a vida tá boa. Quando a gente entende que passa por problemas e que é assim mesmo, sabe? Então eu vivo isso de eu quero ser eu mesma pra te inspirar a ser você mesma, pra você, do dia que falarem assim, nossa, acabou de acordar e veio aqui, ah, gente, hoje eu acabei de acordar mesmo, nossa, nem me arrumei direito, gente. E tudo bem, sabe? E eu tô falando mais em relação à aparência, porque pra mulher acaba sendo muito cobrado isso, mas em relação a qualquer outra coisa na sua vida, esse mundo de que tudo é perfeito, poxa, não é tudo perfeito. A minha fase atual, nos últimos meses, não tem sido meses agradáveis, e tudo bem, eu não vou ficar chorando aqui pra vocês, mas vocês precisam saber que isso existe, a gente precisa dar um choque de realidade. E eu quero inspirar vocês a serem vocês mesmas, por isso eu ouso ser eu mesma. Isso é um ato de resistência, é um ato de luta. A gente luta tanto pelo empoderamento, né? A gente fala tanto do feminismo e tal, e a gente acaba querendo ser a feminista da capa da revista X, né? Que é aquela mulher linda, perfeita, que é fácil ser feminista daquele jeito. Eu não tô falando que eu sou ou não, eu tô falando que a gente acaba pegando como referencial justo aquilo que a gente critica tanto, que a gente abomina tanto, a gente acaba pegando aquilo como referência pra gente seguir. Então será que a gente mesmo não se coloca nesse buraco em que a gente acaba colocando pra nós uma régua que não é a régua que cabe pra nós, pra medir a nossa vida, sabe? Então, gente, eu recomendo que você leia essa revista. Toda ela tá boa, mas a matéria de capa realmente convida para uma reflexão muito profunda, e apesar de ser tão simples, eu acho que é por isso que é tão difícil de ser vivida, porque a gente gosta do que é mais complicado. Também já falei isso pra vocês, né? Se o segredo pra ser feliz fosse ir pra um país lá nas colinas com os monges e os unicórnios, a gente estaria tudo pagando parcelado pra ir. Como é mais simples, como é se aceitar e viver a vida do jeito que a gente acha muito simples e não faz. Então... fica essa dica pra hoje, esse cafezinho que eu tomei com vocês, já tá até acabando. Obrigada pela sua companhia. O que você achou dessa matéria? Se você leu essa matéria, escreve aqui pra mim nos comentários o que você achou. Se você não leu, mas você soube um pouquinho através do que eu comentei, também escreve aqui pra mim o que você achou. Deixa o seu curtir, traga mais gente, estamos aí chegando nos 20 mil inscritos. Curta, comente, compartilhe, e eu te espero no Facebook e no Instagram pra gente se falar mais vezes no nosso dia. Beijos e tchau, tchau!